Nesse exemplo agora, caros alunos, como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, o enunciado, ele nos propõe calcular qual é a distância D aqui, ó, para a fixação de um olhar nessa estrutura, a fim de que esse conjunto fique equilibrado. Esse problema é extremamente simples. Por quê? É só nós determinarmos qual é o centroide em X desse arame, desse elemento linear aí. Observa que aqui eu tenho um sistema linear, ó, que vai de A a B, de B até C, de C até D. Então, determinando qual que é o centroide em X, eu consigo determinar qual é essa distância D. Ok? Como esse elemento não é uma figura geométrica, e sim uma linha, nós vamos aplicar o cálculo do centroide de retas, de linhas. Que é onde, em vez de eu levar em consideração a área, eu levo em consideração o comprimento desse elemento, ok? A fórmula é a mesma. O somatório do produto do centroide vezes a área, vezes o volume, ou nesse caso aqui, vezes o comprimento, dividido pelo somatório de comprimentos. Como eu falei com vocês, eu prefiro trabalhar no sistema de fórmula, de linhas, de equação. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse exemplo com linhas de equação. Observe então que eu chamei aqui cada um desses segmentos aqui de uma figura. Figura 1, linha 2, linha 3. E aí eu vou determinar o centroide, a posição do centroide em relação ao eixo de X. Observa que eu coloquei a origem aqui no canto inferior, no ponto inferior esquerdo. Observa que minha referência aqui é o ponto B. Sendo que antes eu já calculei qual é essa distância aqui, ó, do ponto C até o ponto D. Essa distância aqui, ó, essa projeção. Se nós observarmos, eu tenho um triângulo. Para saber como eu estou fazendo o desenho à mão livre, poderia que esse ponto extrapolaria a distância de B aqui, tá ok? Então eu tenho que fazer essa verificação inicial. Não extrapole, então não extrapola aqui no eixo de X o ponto D para o ponto B. Então eu peguei esse ponto aqui como referência, ok? Então vamos lá. Primeiro passo, determinar qual é a coordenada dos pontos C1, C2 e C3 em referência a X. Então observa que o primeiro passo que eu fiz aqui foi calcular esse cateto, ó. Aonde eu sei que aqui eu tenho uma inclinação de 55 graus, então aqui eu também tenho essa inclinação de 55 graus. E aí, qual é esse cateto? Achando esse cateto, eu dividi ele por 2. Então eu sei que a distância x1 aqui, ó, é 215,1 milímetros. Vezes o seu comprimento de 750 milímetros. Eu sei que a linha D, a linha 2 aqui, tem 1,5 metros. Então a metade dela, e ela é horizontal, então a metade dela é 750 milímetros, vezes o seu comprimento.
mais... Agora, calculei qual é esse cateto. De D até esse ponto aqui, ó. Vou chamar esse ponto de ponto O e vou chamar esse aqui um ponto C'. Então, de D até C', achei essa medida. E depois subtrair para achar X3 aqui, ó, porque minha referência é a origem. Então, não é em relação a C' ou a D, é em relação à origem. Então, eu peguei 1,5 metros e subtraí essa distância aqui, ó, que deu 926,4 milímetros, ok? Observa que eu achei a posição desse cara aqui, eu achei qual que é essa distância, ó. A distância do centro até C' e do centro até D. Então, para eu saber qual que é até a origem, é só eu subtrair de 1,5 metros, vezes o comprimento de 2 metros. E aí, divido esse conjunto pelo somatório dos comprimentos. 0,75 metros, 1,5 metros, 2 metros. E aí achei que a posição do centroide em X é de 739 milímetros. Ou, preferi aí, mais preciso, 738,588 milímetros aí. Então, do ponto B até a fixação do olhar aí, o centro do olhar, eu tenho que ter uma distância D de 738,588 milímetros, a fim de quando eu suspender esse cara, a minha peça fique na horizontal, fique equilibrada horizontalmente, ok? Espero que vocês possam ter entendido aí a resolução. Qualquer dúvida, exponha ela lá no nosso canal de discussão. Na medida do possível, eu estarei esclarecendo ela o mais breve possível. Bons estudos. Vocês têm vários exercícios aí no seu caderno de estudo para estar consolidando esses conceitos. Façam, por favor, e bons estudos. Um forte abraço e até a próxima.